Tarde, que é a professora Cláudia. Nós vamos estudar a página 155 do livro de língua portuguesa, cujo assunto é bem interessante, que são outras linguagens, né? Sobre textos verbais e não verbais. Vamos entender bem o que é isso. Ao produzirmos um texto informativo ou expositivos, podemos empregar também recursos visuais, como fotografias, desenhos, gráficos, esquemas, setas, etc., para ajudar o leitor a entender e compreender melhor o que estamos explicando. Nas representações visuais a seguir, nós vamos observar como são apresentadas algumas informações sobre o assunto. Um ovo e o nascimento de um pintinho. Então, aqui, número 1, esquema com título, desenhos, fios e legendas simples, a ilustração, que vai mostrar como o pintinho fica dentro do ovo, os fios apontam para as partes do corpo da ave, do interior do ovo, e as legendas simples indicam o nome dessas partes. Tá. Então, antes de mostrar, então existem alguns outros recursos que ajudam o texto a se tornar não verbal, por exemplo, como placas de trânsito, placas de informação, os próprios quadrinhos. Isso aqui são tudo exemplos de textos não verbais, que não há predominância de muitas palavras, de muitas informações num texto informativo ou expositivo aqui. Proibido parar e estacionar, proibido você não precisa escrever, você está vendo que é proibido o uso de celular, proibido fumar, não está escrito proibido fumar, somente a placa já indica, entendeu? O que se pode ou não fazer, proibido virar à direita e assim por diante. Então, no livro, nós vamos ver bem como é que funciona isso daqui. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho mais para vocês enxergarem. Tá. Então, aqui, vejam, nós temos um texto não verbal predominante, né? Predominantemente não verbal. Então, o título, corte de ovo de uma galinha. Então, aqui todas essas setas, elas indicam o que cada informação corresponde ao desenho. Tá? Aqui tem ele, aqui tem, por exemplo, essa parte azul está mostrando, ó, na parte azul mostra, na legenda simples, uma membrana da casca, aqui é a casca do ovo. Então, vejam, aqui está explicando, poderia ter um texto que informasse tudo isso, corrido, né? O pintinho dentro do ovo tem isso, tem aquilo. Então, o autor aqui preferiu ilustrar e colocar as legendas, porque assim ele entendeu que ficaria mais compreensível. Vocês veem muito isso em matemática, tá? Aqui tem a citação de quem fez. Então, esse aqui é um dos exemplos de texto informativo. Voltando, né? Ele se vale de fotografias, de desenhos, de gráficos, esquemas, setas, legendas, tá? Vocês fazem bem isso quando vocês leem gráficos de qual mês produziu o quê, para fazer alguns cálculos, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho depois, mais para frente, com o auxílio do texto informativo e o texto não verbal, nos amparando para melhor compreensão, tá? É isso daí. Tchau, tchau.